Olá, alunos. Aqui é o professor Francisco. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre plano cartesiano. Vamos lá, então. O que é plano cartesiano? Plano cartesiano, né? Eles são duas retas, né? Ele é formado, né, por duas retas numéricas em posição perpendicular, ou seja, né, que formam um ângulo de 90 graus entre elas aqui, né? Quatro ângulos de 90. Então, a reta da horizontal ela é chamada de eixo X, ou eixo das abscissas. E a reta da vertical, ela é chamada de eixo Y ou eixo das ordenadas, certo? E onde elas se encontram, né? Eu tenho aqui a origem, né? Se você observar bem, né, à direita da origem eu tenho os valores positivos de x e à esquerda os valores negativos, certo? E no eixo Y, né, acima da origem os valores positivos e abaixo da origem os valores negativos. Para eu localizar um ponto, né, qualquer no plano cartesiano, né, eu preciso, né, de duas coordenadas, um valor para x e um valor para y, certo? As regiões, né, formadas aqui entre essas retas, eu tenho quatro regiões aqui, ó. Essa região aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Essas regiões, elas são chamadas, né, denominadas quadrantes, tá? Então, eu sempre vou enumerar esses quadrantes no sentido anti-horário. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro quadrante, certo? Aqui eu tenho o segundo quadrante. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. E aqui eu tenho o quarto quadrante, certo? Um ponto que esteja localizado, né, no primeiro quadrante, ele vai ter coordenadas positivas, tá? Então, se eu tiver um ponto A aqui, ó, qual que vai ser o valor de x aqui? O valor de x aqui, no caso, vai ser 2. E o valor de y vai ser o quê? 3. Então, eu falo que esse ponto A ali tem coordenadas 2, 3, né? Ó, 2 e 3, certo? A gente sempre informa assim, ó. Coloca o A aqui, né? E coloca 2, 3, entre parênteses, tá? Agora, se eu tiver um ponto que esteja aqui no segundo quadrante, um ponto B, se você observar, ó, o valor de x é negativo e o de y é positivo. Então, no segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Qual vai ser as coordenadas desse ponto de B? Então, esse ponto B, as coordenadas vai ser menos 2 para o x, né? E 3 para o y. Agora, se eu tiver um ponto localizado no terceiro quadrante, se você observar aqui, ó, as coordenadas desse ponto C aqui vão ser negativas. Então, esse ponto C vai ter coordenadas menos 3 para o x e menos 1 para o y, certo? Agora, se ele estiver no quarto quadrante, um ponto no quarto quadrante, se eu tiver aqui um ponto D aqui no quarto quadrante, qual vai ser as coordenadas dele? Aqui vai ser o contrário do segundo quadrante, ó. Então, no quarto quadrante, o x vai ser positivo e o y vai ser negativo, certo? Então, ó, o valor de x é 2 e o valor de y aqui vai ser menos 1. Então, esse ponto D aqui tem coordenadas 2, né, e menos 1. Correto, gente? Agora, o que acontece quando o ponto, né, ele está em cima do eixo X ou em cima do eixo Y? Se eu tivesse um ponto, por exemplo, aqui, ó, um ponto E aqui, certo? Qual seria as coordenadas dele? Quando o ponto está em cima do eixo X, significa que o Y é zero, tá? Ó, o Y vale zero. E no caso aqui, né, o X vai valer o quê? 4. Então, esse ponto E tem coordenadas, vai ter coordenadas 4 e zero, certo? Porque ele está em cima do eixo X, ok? Agora, se ele estiver em cima do eixo Y, se eu tivesse um ponto F aqui, ó, qual seriam as coordenadas? Quando o ponto está em cima do eixo
y significa o quê? Que o x é 0. E qual vai ser o valor de y? Vai ser 3, certo? Então, o ponto F tem coordenadas 0 e 3, certo? Agora, se eu tiver um ponto na origem, né? Qual que vai ser as coordenadas desse ponto, então? Ó, se eu tiver um ponto aqui, um ponto G, certo? Qual vai ser as coordenadas dele? Se ele está na origem, gente, tanto x quanto y vale o quê? Tanto x quanto y valem 0, ok? Então, ele tem coordenadas 0 e 0, ok? Vamos marcar alguns pontos aqui, então. Vamos lá. Olha só. Como é que eu faço para marcar um ponto A de coordenadas 4 e 2, certo? Primeira coisa é localizar o valor de x. O valor de x é 4, positivo, então está aqui. E o valor de y vai ser 2. Como o y é 2, né, eu vou subir 2 unidades e marcar o ponto, ó, certo? O ponto vai ficar aqui, ó. Então, o ponto A vai estar aqui, ó, certo? Então, ó, você localiza o x, não é isso? Se o y for positivo, você vai subir. Se ele for negativo, você vai fazer o quê? Descer, certo? Então, voltando aqui, vou apagar. Nosso ponto A vai estar aqui. O ponto A vai ficar aqui. Agora, o ponto B. Se eu tiver um ponto B de coordenadas 3 e menos 4, em que local vai ficar esse ponto aí? Olha só. O x está aqui. O x é 3. Né? Ó, 3 positivo. O y é 4 negativo. Então, eu vou descer, ó. Vou descer e vou marcar esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto vai ficar exatamente ali, ó. Então, o nosso ponto B, né, vai estar localizado exatamente aqui, ó. Ele tem coordenadas 3 e menos 4, certo? Agora, se eu tenho um ponto C, que tem coordenadas menos 4 e 0. O que acontece aqui? Olha, se você observar, o valor de y é o que? 0. Então, ele vai estar exatamente em cima do eixo x. É só localizar o menos 4, né? Ó. Onde está o menos 4? Está aqui, não está? Eu vou localizar o menos 4 e vou marcar aqui o ponto C, ó, em cima dele, certo? Agora, se eu tiver um outro ponto aí, um ponto D, de coordenadas 0 e menos 2. Olha só. Nesse ponto aqui, o x vale o quê? 0. Significa o quê? Que o y, né? Que aliás, que o ponto vai estar em cima do eixo y. Então, onde está o menos 2? Está aqui, ó. Então, esse ponto vai ficar aqui. Então, o ponto D vai ficar em cima, né, do menos 2 aqui, ó. Certo, gente? Olha aí. Agora, se eu tenho um ponto, né? Um ponto E aí de coordenadas 0 e 0. Aí fácil, né? Está onde? Ele está na origem. Então, aqui está o ponto E. Certinho aí, pessoal? Pessoal, me desculpe aí por alguma falha, tá? Assistam o vídeo com atenção, façam as atividades aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá joia? Um grande abraço para vocês aí. Deus abençoe vocês e a família de vocês aí com saúde e com proteção.